Inale e exale este ar, o fôlego da vida, a oportunidade de abrir os olhos. Deitamos, dormimos e estamos de pé. Para a honra, glória, império, domínio, majestade. Obrigado, Pai. Pai dos nossos espíritos, não cansemos de dizer: aqui estamos para firmes e fortes e para os desafios da vida. O dia já é. O dia já se faz presente. A oportunidade de sermos diferentes do que ontem. A palavra, ela vem sendo trabalhada na nossa mente de uma forma diferente. Eu tenho recebido alguns feedbacks de pessoas. Eu não saio de casa sem uma reflexão matinal com você, meu irmão Sandro. Obrigado por semear na minha vida. Obrigado por lembrar de mim. É tão bom, é tão maravilhoso ouvir palavras assim. E eu disse, meu irmão, estamos juntos. Viemos na Terra, não significa, viemos na Terra para aprender, para disseminar o amor. Na nossa caminhada a gente vai errar, porque essa natureza humana tem uma rédea. E essa rédea muitas vezes não é passada da maneira que tem que ser passada quando lemos a bússola da vida. E com isso, quando a gente vai entendendo que a moeda tem dois lados, quando vai entendendo que ele diz amar ao próximo como a si mesmo, aí você diz, pai, aquilo que eu quero, eu tenho que fazer com o outro. Está tudo incrível. E o trono diz, está sendo semeado na mente ativada dele. E eu vou dando cada vez mais a ele, a ela, sabedoria e discernimento para o dia a dia da vida. Chegamos à sexta-feira, meu irmão. Diga a ele aí. Ele habita no teu homem interior. Ele trata com as suas dificuldades. É porque na maioria das vezes a gente não olha firmemente para aquilo que está sendo tratado em nossas vidas. O Pai cuida com cada um de nós de maneira sublime, de maneira extraordinária, de maneira incrível. Não sou eu o seu tutor, não sou eu o homem de Deus que mudou a sua vida. Não é A, não é B, não é C. Quem mudou e mudará cada vez mais a tua caminhada é aquele que te deu o fôlego da vida. E o milagre já se faz presente, porque o milagre é você. Eu louvo e agradeço a Deus. Estamos aqui de passagem. O tempo, possa-se dizer que é curto. Você ontem era uma garota, um garoto, um menino jovem, cheio de sonhos, né? Cheio de, de esperança. Hoje você é um homem, uma mulher formada, construiu família. E está aí, cheio de sonhos, cheio de esperança. Olha só quanto tempo passou, né?
E o pai estava ali, ó, sempre ali, cuidando de você, nunca te abandonou, nunca te deixou, sempre o amor incondicional dele sobre nossas vidas. Essa semana foi tratado com a gente sobre o caráter. O caráter envolve a integridade, a bondade, a humildade, a responsabilidade, o respeito, a honestidade, a paciência, o perdão. A integridade, ela age de acordo com seus valores e princípios, sendo honesto, íntegro em todas as áreas da sua vida. Bondade é ser amável e amar o outro, generoso, compassivo, procurando fazer o bem, ajudar aqueles que estão em necessidade. Necessidade de amor, necessidade de algo físico, que eu digo um alimento, uma situação financeira, uma palavra que eleve, que exorte, que console quando precisa. Humildade é reconhecer que não somos superiores aos outros. Estar disposto a aprender com os outros sempre, admitindo as nossas fraquezas e buscando um crescimento pessoal. Para você crescer, para eu crescer, eu falo da mente. Ah, você não precisa do outro. O outro tem que ver o bom perfume de Cristo exalando na sua vida. Responsabilidade é assumir a responsabilidade por nossas ações e decisões. Aquilo que você escolhe para a sua vida é aquilo que você vai viver. E sempre busque cumprir os seus compromissos e obrigações. E a gente tem dentro da natureza humana um terceirizar, né? A gente responsabiliza o outro pelos nossos erros. O erro é seu, porque você sabe que o outro está errado e você está ali por quê? É muito dado isso como uma dependência emocional. Respeito. Respeito. Respeito é tratar os outros com consideração, com respeito, com dignidade, valorizando a diversidade, a individualidade de cada pessoa. Quando eu trago aqui a palavra do tudo incrível de Deus, principalmente no âmbito da religião, eu não estou falando mal de A, de B, de C. Já me perguntaram, Sandro, eu vejo algumas ministrações suas, algumas reflexões, parece que você quer falar mal do outro. Eu falei, não, eu estou refutando dentro da palavra, para que a sua mente clareie. A conduta dele? Não. A conduta dela? Não. Se ela gosta de A, de B, de C, de D, de F, se é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Não, não é sobre isso. Não é expor o outro. Não é falar mal. Jesus confrontava. Eu disse na segunda-feira, a cultura judaica, Jesus fazia uma pergunta em cima de outra pergunta. E essa pergunta era para os líderes religiosos, para os políticos da época. Jesus confrontava com a palavra, fazia com que eles refletissem dentro do caráter e personalidade de cada um. Porque na maioria das vezes, a gente não tem a oportunidade de confrontar com a palavra, porque o que é dito ali já foi e acabou. Não. Ontem mandaram para mim um versículo e eu vou ler no final, quando eu disse sobre a nova criatura. Você está lendo a Bíblia direito? E eu vou responder a vocês como foi que eu passei para a pessoa. Olha só, continuando, paciência, ter capacidade de esperar lidar com as dificuldades e desafios com calma e serenidade, sem perder a paciência ou agir impulsivamente. Paciência é uma virtude. Paciência está dentro do fruto do Espírito, que é o reino de Deus. O reino de Deus é paz, alegria e gozo.
O reino de Deus é a justiça dele, é o poder é o poder dele que opera em nós. E o que é o reino de Deus? O evangelho da graça. Perdão é estar disposto a perdoar aqueles que nos machucam, deixando de lado os sentimentos de ressentimento e buscando reconciliação. Tudo isso está dentro do caráter. E ele vai mexer, não vai parar aqui. Quando eu recito 1 Coríntios 10:13, é para que você entenda, não veio sobre vós tentação senão humana, mas mediante as tentações, ele vos dará escape para que possa suportar. Então, somos lapidados diariamente e aquilo vai mexendo com o nosso caráter. Você vê que ele chega para Pedro e diz, Pedro, quantas vezes devo perdoar? Ele disse 70 vezes 7. Aí Pedro, é Jesus? É Pedro. 70 vezes 7. Ah, então perdoar? Perdoar não significa você andar junto. Quando eu recito Hebreus, eu falei muito sobre ele, Hebreus 12:14, segue em paz com todos. Está no plural. E a santificação, que é o quê? A separação. Ser diferente não é ser melhor. É você exercer o perdão, o respeito, a integridade, a humildade, a paciência. E a pessoa não entende, ninguém vai entender. Porque ela sabe o que ela está fazendo, ele sabe o que está fazendo, mas como é que ele está pedindo perdão sendo que eu que errei? Eu te perdoo. Sem demagogia, porque o evangélico ele diz, eu perdoo ele, vá com Deus, eu entreguei a Deus. Sabe o que é que o evangélico fica esperando? O evangélico acentuado fica esperando acontecer algo com você. Quando acontece, ele diz, foi mexer com o ungido de Deus, está fora do amor do Pai. Até porque ungido não é um óleo na sua cabeça. Ungido significa Cristo. E ele nos ungiu com o espírito da alegria. Segundo Coríntios 1:21. Nos ungiu, não nos ungirá. No primeiro século da era cristã, os reis e sacerdotes eram ungidos, era uma cultura judaica, que o óleo não era só propriamente dito para isso. O óleo era terapêutico. É, no entanto, que Jesus escolhe os 12 discípulos e a gente não analisa. Ele botou óleo na cabeça dos 12? Hoje em dia, infelizmente, né, por falta de conhecimento e de ler a Bíblia toda no sentido anacronismo, né, doutrina e trazendo para os dias de hoje, mexendo com a cronologia e lendo no sentido literal, diz que, olha aí, o vaso de Deus, quem ungiu? Eu que ungi ele, eu que ungi. Não. Por isso que ele tirou o mérito do homem e a glória é dele. E muitos não aceitam, porque ele mexe com o caráter e a personalidade de cada um. Sabe? E isso constrange qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenta se colocar como eu, ela é constrangida. Naquele momento que Deus diz, não. Hebreus 8:11 vai dizer que não ensinará cada um ao seu próximo, ao seu irmão. Dizendo que conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, e eu não lembrarei das suas iniquidades, dos seus pecados. Quando ele está dizendo que todos me conhecerão, você, dentro do dom dado por Deus, você vai exercer. E a glória não é sua e nunca será. A glória é dele. O celular que eu sempre trago o recitar, né? A palavra eu sempre separo ali, acabou de descarregar. Mas aqui eu vou ter que dar um pause no fundo musical e ler Provérbios, capítulo 15. E eu vou ler alguns versículos aqui para vocês. Dentro do mexer com o nosso caráter, mexer com o nosso eu. Provérbios 15. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva, porque eu gostei muito do que
Do que está escrito, gostei muito, que eu falo é porque é de uma forma clara, certo? Eu vou ler aqui para vocês. Eu separei alguns versos aqui. Vamos lá. Provérbios 15. O subtítulo diz que Deus conhece o coração, a mente do teu filho. Uma resposta amiga e delicada acalma o furor. Mas quem responde com raiva provoca ira. Quem é sábio ensina grandes verdades de maneira simples e agradável. Mas quem é tolo só sabe ensinar o que não presta. O Senhor vê tudo o que acontece em toda parte. Ele observa o comportamento dos bons e dos maus. Uma língua saudável é árvore de vida, mas uma língua enganosa esmaga o espírito. O espírito é o meu estado de espírito. Uma língua enganosa, que o espírito tá com E minúsculo aqui, é o nosso estado de espírito, ela esmaga o estado de espírito de uma pessoa. Quando você entende sobre o caráter cristão, ele tem que estar ali sempre para exortar, consolar e edificar. O erro acontece, a pessoa vem até você, você não pode apoiar o erro. Você vê que um homem conversa com uma pessoa só, um exemplo. A mulher frequenta um templo religioso e o homem não frequenta. E aí o líder só ouve a parte da mulher e aí não ouve a parte do outro. O que é que acontece? Ele dá 1000 conselhos. E um dos conselhos é porque o outro não está na religião, ele vai lá, espiritualiza e traz um sacrifício para a mulher qual? Você tem que orar e jejuar a madrugada toda. Você tem que, aí vai dar todos os preceitos da lei, né? Porque precisa de uma rédea, precisa de um sacrifício para Deus responder sobre o problema que está tendo em casa. Sendo que a gente não sabe porque ela está contando só o lado dela. Uma língua saudável é árvore de vida. Chame ali o seu colega, bora conversar aqui nós três. O que foi que houve? Já que você quer expor. Com uma ajuda. E essa ajuda, quando estou expondo ali, quando está expondo ali, eu não posso passar para terceiro, para quarto, para quinto. Eu preciso ter ética, preciso ter respeito, preciso ter integridade com o outro. O que foi que houve ali, Sandro? Não, o que eu ouvi ali é entre eles dois só. Não, mas não, só é entre eles dois. O Pai sabe de todas as coisas. O nome disso é sabedoria. Isso em todos os âmbitos, não é só no âmbito religioso. Quando uma pessoa conta algo para você, por mais que você goste da pessoa, saiba ouvir, né, que é perfeito, trazer uma exortação, não se envolvendo, porque não tá os dois ali, as duas, ou quem quer que seja. Quando eu fui conversar com meu irmão, e eu falei essa semana, e quando eu comecei a aprender, ele disse, seja exemplo para dar exemplo, ele me ouviu. E a única palavra que ele falou, ele disse, e você? O que você está fazendo? Ali eu aprendi. Um jovem que despreza os conselhos de seu pai se tornará a ser um homem tolo. Mas quem aceita a repreensão é sábio. Eu vou falar sobre esse aqui rapidinho, esses breves minutos que eu tenho. O Senhor vê tudo o que acontece em toda parte. Ele observa o comportamento dos bons e dos maus. O Senhor vê tudo o que acontece em toda parte. Esse mexer com o caráter de Deus sobre nossas vidas, os desafios não vão parar. E tenha certeza que na moldagem, na lapidação do Pai, essas pessoas que mais vocês reclamam, não significa que você tem que estar embaixo de jugo e servidão, né, sendo maltratado, maltratada, mas vai estar te rodeando sempre ali, para que nessa situação que ele vê os bons e os maus, você seja lapidado dentro do seu caráter, da sua personalidade. Deus cuida de nós, ele não falha. Deus, os olhos do Pai,
Está sobre os justos e os injustos. Eu estou trazendo tudo incrível para os justos. Assim cremos. Não se julgue porque você errou. Não se julgue porque você vive assim. Mas aqui está uma palavra que é a árvore de vida. Uma palavra que vem dentro da sabedoria que vem do alto. Para você mudar. E a mudança não é eu vou mudar agora, do zero, do 100 ao zero. Não. Você vai sendo lapidado, vai continuar errando. Mas entendendo que você não pode se permitir no erro. Certo? Porque você tem 25 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e diz, perdão Deus, mas nessa situação aqui eu sei que a minha carne é fraca. Ele saiu, eu já sei que sua carne é fraca, foi eu que coloquei o meu espírito no teu homem interior aí, só que você não pode se encostar nessa carne que é fraca e viver 40, 50, 60, quantos dias eu deixar você aí na terra nessa conversa. Tem uns meus aí que estão ministrando a minha palavra, estão dizendo a você, não julgues para não ser julgado. Da mesma maneira que você julga, você será julgado. E você não está entendendo que você está vivendo numa ambiência porque você faz isso. Não faço, faz. Eu conheço o seu coração. Uma pessoa, quando ela está em uma situação, ela terceiriza, né? O que é que ela faz? Eu, no caso, dou um exemplo aqui. No meu trabalho só tem pessoa problemática. Na minha vizinhança só tem pessoa problemática. Na academia só tem pessoa problemática. Os meus amigos, não sei o quê. Aí você, quando analisa com a sabedoria, com a árvore da vida, você diz, meu amado, minha amada, tem alguma coisa estranha. Todo lugar, todo mundo é e você nunca é nada. Por quê? O olhar negativo para as coisas, quando você chega com esse olhar de julgamento, você só vai ver isso. Você não consegue ver o lado bom da moeda, até porque você não se permite. Jesus não odiou ninguém ali, mas ele trazia reflexão. Os fariseus e os escribas, o Nicodemos foi conversar com Jesus, era mestre da lei, não entendia absolutamente nada. Ele não disse, rapaz, você não entende nada, né? Não, ele não disse isso, não, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Como eu vou nascer de novo sendo homem, velho? Nicodemos, da água que é a minha palavra e do Espírito que eu vim com esse propósito, Nicodemos. Nicodemos foi de noite conversar com ele, porque Nicodemos viu virtude. Nicodemos viu sabedoria, Nicodemos reconheceu, ficou meio que, mas reconheceu. E Jesus já sabia. Jesus fez o quê? Trouxe palavra de vida. E está trazendo nesta manhã graça e paz, um lindo final de semana para todos vocês. Vamos juntos, estar tudo incrível. Palavras positivas gera coisas positivas. Tire esses pensamentos contrários, essas incertezas, essas inseguranças que já existem em você, essa ansiedade, esse medo. Você é filho do Eterno, meu amado. Você é filha do Rei, Reis dos Reis. Seguro estamos nos braços daquele que nunca nos deixará. Tá bom? Meu nome é Sandro Meirelles, Salvador, Bahia. Um bom final de semana. Tudo incrível. Juntos. Vamos que vamos. Curta, compartilhe aí, propague para os seus. Forte abraço.